Recentemente a pastora Denise, esposa do apóstolo Rina, líder da igreja Bola de Neve, entra com uma medida protetiva contra o marido e os ex-pastores da igreja comentam sobre o assunto. Deixe seu like e se inscreva no canal. Importante dizer, Márcio, que durante vários dias aí, eles ficaram mentindo, dizendo que a Denise estava bem, estava em casa, né? E as pessoas que lerem a matéria, eles podem notar que na sexta-feira ela praticamente teve que fugir de casa e ficou aí, final de semana, sendo protegida pela advogada, para ela poder dar tempo de fazer a entrada com a medida protetiva. Eles estavam sempre falando que eu, por minha causa do Thiago, que a Denise tinha colapsado. Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui que é uma mentira, é uma falácia, são mentirosos, lobos em pele de cordeiro. Não tem um homem de Deus nesse conselho hoje do Bola de Neve, só que é um conselho fajuto, é um conselho inexistente. Eu, particularmente, o Márcio sabe disso, eu só me envolvi dessa forma porque eu sabia, eu tinha informações de que se a gente não fizesse essa exposição, que no começo foi ridicularizada por muitas pessoas, falaram que era mimimi, falaram que era meninice, falaram que era molecagem, que era fofoca, que era isso, que aquilo. Mas nós tínhamos as informações de que aquilo que era passado para as pessoas não era verdade, que a Denise estava sofrendo. A gente teve essas informações por parte da família, do filho, da mãe, dos primos. Então, assim, de um lado, toda uma igreja defendendo um abusador, elas estão defendendo ali o que elas gostam. Elas não, assim, não é tanta preocupação com o evangelho, com a verdade, com a fé, com a justiça. É assim, poxa, eu vou perder meu parquinho de diversão, onde eu me emociono e me alieno todos os domingos, né? Você que está ouvindo a gente, está pensando, eu não consigo mais congregar em nenhuma igreja, eu vou me afastar, vou me desviar. Não faça isso. Há boas igrejas, há igrejas saudáveis em praticamente todas as cidades. O que você precisa é aprender a procurar a igreja de adulto e não mais procurar a igreja pelo louvor, ou se a pregação é fofa, ou se você fica com o coração quentinho quando você está na igreja. Igreja é lugar para você aprender a Bíblia. E às vezes aprender a Bíblia não é tão agradável, às vezes aprender a Bíblia não é tão divertido, às vezes aprender a Bíblia não é tão suave, não é entretenimento. Nós temos que amadurecer. Nós evangélicos brasileiros precisamos amadurecer, porque gente imatura é facilmente manipulada por pessoas manipuladoras. É o que a gente está vendo aí nessa situação toda. Eu vi o que aconteceu lá ano passado, entrei em contato com o Natan, e o Natan me passou muitas. O Natan tem muita coisa do Rina, da mãe dele, de coisas que o Rina fazia. Tentei conversar com os pastores do Bola de Neve, tentei conversar com o jurídico do Bola de Neve, perdi amigos. O pastor de São José dos Pinhais era meu amigo, mas é um cara que passou pano. Perdi um amigo de infância, de mais de 20 anos. O Rina, além de bater na Denise, judiar da Denise, ele deu uma arma de fogo para ela recentemente, tá? Com o intuito que ela tirasse a própria vida ali para me culpar. Isso não pode ser considerado um homem de Deus, gente. Isso não pode ser considerado. Isso é um psicopata, um doente que precisa ir para cadeia. Tudo isso que a gente foi fazendo porque a gente não conseguia acessar os líderes do Bola de Neve. Eles têm um tipo de filosofia de ficar em silêncio e falar que é o demônio, gente. Ficar espiritualizando tudo é uma excelente forma de você manipular a massa, né? Tudo é o demônio, tudo é o diabo, tudo é um satanista, tudo é um levante, ou então tudo tem cunho político, e assim você vai só manipulando o povo, e as pessoas vão acreditando nisso, não vão prestando atenção, não vão ouvindo. A música mais tocada do Bola de Neve hoje é A Perseguição Não Parou a Igreja. E eles estão cantando isso como se nós fôssemos perseguidores, só que, cara, o apóstolo deles está metendo a porrada e desviando dinheiro. Metendo a porrada na esposa e desviando dinheiro, gente. É contra essa perseguição que vocês podem falar. Nós estamos contra essa perseguição. Hoje a igreja está dominada por um grupo de pastores e de líderes, conselheiros, cheios de BO com ONG, com violência doméstica. O pastor então nós não estamos perseguindo a igreja. Gente, ordem de prisão. Olha como é que esse conselho é. Davi Fantasini, que eu tenho falado sobre ele aqui, que eu tenho as vítimas, o falso conselho do Bola de Neve chamou o Davi Fantasini para escutar ele. Esses vagabundos, gente, eles não quiseram escutar a vítima. Esses vagabundos, esses não são homens de Deus. São homens que se perderam. O cara pegou no pescoço da mulher, adulterou, aprontou, e o conselho vem chamar o Davi Fantasini para escutar e nem se preocupou em saber quem são as vítimas. Vocês estão entendendo com que tipo de gente nós estamos lidando? A fama das esposas
da liderança do Bola é antiga. A fama de que muitas, não digo a maioria, mas muitas esposas de pastores do Bola sofrem violência física e principalmente a psicológica há muitos anos. Eu trato de mulheres, esposas de líderes há muitos anos que não querem denunciar. Tem elas também o seu ganho secundário nisso. Essa não é a questão, mas sofrem, muitas. É como se o Rina ensinasse os demais como tratar a sua esposa. É cultura, gente. Você quer saber se um líder é saudável, olha para a família e para a esposa dele. Dependendo de como a família dele está e a esposa dele está, fala muito sobre a liderança dele na casa dele. Então, muitas sofrem, muitos anos. Denise já, eu posso dizer, e eu falei para vocês numa outra reunião, ela está morta, essa mulher está morta emocionalmente. É muito triste. Agora, tudo que vocês tiveram coragem de trazer, deu força a ela. Assim como a outra vítima que denunciou ontem na delegacia. Toda essa movimentação não é de vingança, como alguém escreveu aí. Não é de raiva. Importante é o seguinte, o que motivou a gente a fazer a live, saiu a matéria no UOL, a pastora Denise Seixas pediu a medida protetiva contra o Rina. A medida protetiva foi acolhida. Quem ataca a igreja é quem se apropria dela para o seu benefício. É o que diz Ezequiel 34 e é o que diz João 10. Quem atua profeticamente expondo os pecados da elite da religião está seguindo a tradição dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Cordeiro e de Jesus de Nazaré. Então, se você está nos ouvindo e você tem ouvido a nossa profecia, que é a nossa crítica apologética e a nossa defesa da fé cristã, saiba que Deus está à frente disso desde o começo e Deus não está fazendo isso só por conta do Bola de Neve. Há uma agenda para o Brasil de uma mudança de paradigma a partir do despertar de uma consciência de um povo que precisa aprender que nós precisamos amadurecer, precisamos amar a Bíblia, precisamos amar a Escritura e que nenhuma marca de religião, nenhuma empresa de religião, nenhuma visão ministerial, nenhum empreendimento de algum apóstolo pode fazer o que quer com o povo de Deus, com as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas são de Jesus. O pastor das ovelhas é Jesus. Quando você ouve alguém dizer assim, que o óleo escorre pela cabeça para a barba, essa cabeça não é o seu apóstolo da sua denominação. Essa cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e Cristo é o sumo sacerdote da igreja e o óleo que escorre da barba é o Espírito Santo. E toda a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então não escorre o óleo da cabeça do dono da igreja, do dono humano da igreja. O óleo escorre da cabeça de Jesus Cristo. Que você tenha ouvidos para ouvir, que você entenda. Quem dizia que nós estávamos mentindo, que era enganação, que nós somos do diabo, satanista, isso e aquilo, vocês estavam sendo manipulados por pessoas que não queriam que a verdade chegasse, e nós, desde o começo, sabíamos que esse dia ia chegar, assim como nós sabemos de outras coisas que vão também ainda aparecer. Vocês viram também o testemunho da pessoa que alega ter sido assediada pelo Rina, uma ex-funcionária, que trabalhava na casa da família, também a mesma coisa. Já tem boletim de ocorrência, já tem tudo instalado. Então vocês aí que ficaram ouvindo, esses caras são feridos, são mentirosos. Não, nós somos apenas homens que resolveram fazer o que os homens da sua igreja, covardes, por política, por interesse, por conveniência, para não contrariar esse apóstolo aí, né, falso apóstolo, né, não fizeram. Então, assim, Deus teve que levantar homens de fora para fazer aquilo. São 560 igrejas, aquilo que 560 pastores não tiveram coragem de fazer.